Acho que a gente pode falar da China, então, agora. Sim. Que uma das minhas curiosidades é saber qual é o teu ponto de vista sobre o Mao Tse-tung, que é um dos caras mais criticados pela direita, que fala que é um grande genocida, que é o cara que mais matou entre todas as experiências comunistas. Né? Qual é que é a do Mao? No caso da China, vamos lá, né? A Revolução Chinesa ela veio bem depois da Revolução Russa. Ela veio em 49. E a China, gente, caso alguém não saiba, a China era o país mais pobre do mundo em 49. Mais pobre do mundo. E era o país mais populoso também. Por que a China era o país mais pobre do mundo? Porque a China era uma colônia. Muita gente não tem a clareza de que a China era uma colônia antes. Desde a Guerra do Ópio, em 1839, que começa em 1839, que a Inglaterra planta ópio na Índia e vende ópio na China para viciar os chineses em drogas. E aí os chineses bloqueiam isso, jogam o ópio todo no mar, assim, destroem a carga. E aí os ingleses declaram guerra para abrir os portos e por reparação na China, ganham essa guerra, abrem os portos e viciam a população chinesa em ópio. Isso inaugura o século da humilhação para eles, que é o século no qual a China foi de novo e de novo e de novo repartida entre potências imperialistas. Japão, Rússia, Alemanha, Inglaterra, etc. Nesse tempo todo, começa o movimento comunista na China. O Mao Tse-tung sequer era o líder na década de 20, né? Ele se tornou líder depois e tal. O movimento comunista ganha muito corpo na Segunda Guerra Mundial, porque a luta contra a ocupação japonesa, que as mesmas atrocidades que eu falei na Coreia aconteceram na China. Mulheres de conforto, escravização, experimentos humanos aconteceram muito na China. Experimento científico com... Eu não vou nem falar, porque eu tenho até... Me dá até embrulho no estômago de falar o que eles faziam com os chineses, né? E aí, em 49, a Revolução acontece. A China era o país mais pobre do mundo. Todas as vezes que a gente fala de experiências socialistas, a gente nunca pode ocultar o legado capitalista. O legado que o capitalismo deixou nesses países era um legado de fome endêmica, de déficit habitacional, de pobreza e de doenças que já tinham sido erradicadas em outros países. Então se morria muito de cólera na China ainda. A média de expectativa de vida na China, na época da Revolução, era 35 anos de idade. Isso significa que a mortalidade era muito alta. As pessoas morriam que nem moscas. E a questão é, a fome, a doença, a pobreza, antes da Revolução, não choca. Só choca os conflitos que aconteceram depois. E aconteceram conflitos depois? Sim, claro. O que aconteceu? A China, na década de 50, começa a divergir da linha da União Soviética. Então lembra que eu falei mais cedo que a União Soviética na década de 50 passa por uma transformação? O Stalin morre. Quem ascende ao poder é o Nikita Khrushchev. E o Nikita Khrushchev começa um processo de desestalinização da União Soviética. Então dá pra dizer que nós temos dois grandes períodos da União Soviética. O período do Stalin e o período pós-Stalin. São uniões soviéticas muito diferentes entre si. Uhum. Nesse período, a União Soviética começa a hostilizar a China. Começa a tirar o poder político da China no movimento internacional e começa a tratar os países da sua esfera de influência como periferia. Isso é o que a China depois vai classificar como social imperialismo. Que é como se fosse o imperialismo, só que vindo de um país socialista, né? Foi um período bastante trágico da União Soviética que acarretou na restauração do capitalismo lá, depois. Então a China perde um dos seus maiores aliados nessa época. E aí a China começa um processo de desenvolver a sua autonomia econômica mesmo. Então, na década de 50, no final da década de 50, eles começam o projeto do Grande Salto Adiante, que era um projeto de desenvolver a autonomia econômica da China, tanto agrária quanto industrial. Uma das críticas que a China fazia, por exemplo, às opções que a União Soviética tinha feito nesse processo era um excesso de centralização da economia e um excesso de foco na indústria pesada. A China criou uma política que eles falavam que era andar em duas pernas. Era, ao mesmo tempo que desenvolver o campo, desenvolver a indústria. Ao mesmo tempo. No caso da União Soviética, por exemplo, a economia era tão planejada que existia um polo que produzia cimento. Se o campo precisava de cimento, tinha que pegar, transportar para lá o cimento e aí construir lá. A China tentou fazer regiões com mais diversidade econômica. Uhum. Com menos burocracia. Com menos logística e o mais acelerada e tentando atender mais demandas, né? Tentou fazer uma experiência diferente da União Soviética. Deu ruim. Assim. Tem muitas coisas que aconteceram na China nessa época que
justamente garantiram a autonomia econômica da China depois. Inclusive, a própria segurança alimentar dos chineses veio por conta da infraestrutura construída nessa época. Só que teve muito problema também. Teve problema de... mesma coisa, coletivização do campo, de inexperiência por parte tanto dos membros do partido, quanto dos próprios camponeses e trabalhadores. Teve também bloqueio, porque a China também foi bloqueada. Depois todos os países socialistas foram bloqueados depois das suas revoluções respectivas, né? E teve também, no ano que teve uma catástrofe climática, esse ano teve fome pra caramba. Que foi, geralmente, eu já vi variando desde 58 até 61, mas que pega 59, 60 e tal. E aí, qual que é o grande problema? Quando você vai ler a bibliografia de direita, vamos colocar dessa maneira, de direita, produzida nos Estados Unidos, morreram de 30 a 40 milhões de pessoas nessa época. Esses são os dados que eles dão. Qual que é a questão? A primeira vez que esses dados aparecem, 30 milhões, é na década de 80. Esse período foi na década de 50 a 60. Qual que era o argumento das pessoas que escreveram esses livros falando sobre a fome na China? A China teve uma fome brutal e o governo encobriu. Nós só descobrimos agora. Uhum. Esses números não fazem o menor sentido. Porque se a gente for observar o método que eles usaram, é um método freestyle. O que eles fizeram? Eles acompanharam a curva de crescimento demográfico da China. No momento do grande salto adiante, essa curva achata. Eles calcularam o quanto ela devia ter crescido, se fosse continuar seguindo a norma, e falaram, essa diferença é quanto morreu. Gente, os chineses, eles são pessoas extraordinárias, mas eles não conseguem matar quem não nasceu ainda, tá? Não conseguem. Isso é uma coisa que eles não inventaram. Esse método é absurdo. Por que que a queda de natalidade foi tão abrupta nessa época? Não foi por conta da mortandade, foi por conta da mobilização do trabalho. Não é à toa que chama grande salto adiante. A China, nessa época, aproveitou o entusiasmo da população para mobilizar uma mão de obra muito intensa. Então, a maior parte das pessoas trabalhou muito para construir a autonomia econômica da China. Por conta dessa mobilização do trabalho, a natalidade caiu. E caiu bastante. Novamente, morreu gente de fome nessa época? Sim, mas não chega nem perto desse número. Aí já é o Mao que tá no já é o Mao. Tá. O Mao é de 49 até 70 e alguma coisa, não vou lembrar a data. 75, 76 e tal. E aí, lembrando, morreu gente de fome? Sim, eu não vou falar números aqui porque eu já vi números divergentes, mas não chega nem perto de uma dezena, tá? Não chega nem perto de uma dezena de milhões. Lembrando que a China é o país mais populoso do mundo. Pra eles tudo é em uma escala absurda que não entra na nossa cabeça, sabe? Então, novamente, esse número que é repetido ad nauseam, inclusive por gente da esquerda, de 30 a 40 milhões, o método que foi utilizado para se chegar nesse número é um absurdo. É um método que não faz o menor sentido, tá? Outra coisa, foi o que eu falei, boa parte da infraestrutura construída na época do grande salto adiante foi o que garantiu a autonomia econômica chinesa e a segurança alimentar dos chineses. A prova disso lembra que eu falei que a expectativa de vida na Revolução Chinesa era de 35 anos, em média? Na década de 70 era 70 anos. Então, assim, esse conflito aconteceu. Foi problemático. Não existe receita de bolo para o socialismo. Não existe um método infalível para se coletivizar uma economia, para se avançar a passos largos. Novamente, lembrando do legado brutal que o capitalismo deixou nos países, principalmente os países coloniais. Só que, quando a gente fala do quanto o socialismo matou, a gente precisa falar do quanto o socialismo salvou. De verdade. Doenças foram erradicadas. As pessoas tiveram acesso a saneamento inédito, que não se tinha em vários lugares. Esse salto na expectativa de vida é a evidência de quantas pessoas foram salvas por essas políticas. Política de acesso à saúde, que eles não tinham antes, né? Política de segurança alimentar mesmo, porque a desnutrição matava muito, né? Então, não dá pra gente negligenciar as conquistas dessa época também da China. Mas aí, só reiterando, né? Esses números exorbitantes das mortes do Mao Tse-tung são números que têm um método pra se chegar neles, que é basicamente o máximo possível. A ideia é ser o máximo possível. É espremer as estatísticas da maneira mais esdrúxula possível
pra no mínimo ficar verossímil um número exorbitante. E o papo de matar os opositores, o paredão, fuzilamento, gulags, essas paradas todas. Qual que é dessa história? Isso aí você tá falando no geral, né? Agora falando sobre as experiências de forma geral, que todos são criticados, né? Por Sim. matar o opositor, Sim. pelo paredão de fuzilamento, na União Soviética tinha o gulag, né? Vamos falar de algumas coisas a respeito disso. No caso dos gulags, vamos falar sobre o que eram os gulags, né? Gulag, gente, é uma sigla, que era o sistema que geria o sistema carcerário soviético. Aqui no Brasil a gente tem um gulag, que é o DEPEN, é o Departamento Penitenciário Nacional. Ninguém fala, você foi preso no DEPEN. Você foi preso na cadeia, né? Você foi preso na prisão. Uhum. As pessoas lá, na União Soviética, eram presas na prisão. O gulag era o sistema que gerenciava as prisões. Era isso. Se a gente for chamar as prisões do sistema gulag de campos de concentração, como muitos chamam, a gente é obrigado a chamar as prisões dos Estados Unidos da mesma coisa. Por quê? Eram prisões de prisioneiros comuns, ladrões, assassinos, sabe? Não era político. Era a minoria, os presos políticos. Variou, dependendo do período, variou entre 12% e 20% de presos políticos lá. A maioria maciça era preso comum. Isso depende da época também. O burguês não ia pro gulag, só por ser burguês. Não, imagina. A ideia era que o burguês virasse trabalhador. Mas a maior parte da burguesia fugiu pra Europa. E da aristocracia também. Lembrando que a Rússia tinha aristocracia ainda, né? E aí, essas prisões eram como? Eram prisões que tinham penas fixas, né? E que você tinha que trabalhar. Só que a questão é, se você trabalhasse 101% da cota, você diminuía um dia de pena. Então tinha um estímulo... e as pessoas ganhavam salário também. Salário mesmo. Dentro do trabalho da cadeia. Novamente, você era, de uma certa forma, forçado a trabalhar? Sim, sim. Só que sabe outro lugar que você é forçado a trabalhar? Estados Unidos. Hoje. Na vida, de forma geral. Sim. A vida é uma grande gulag, né? Mas nos Estados Unidos, se você é preso, você tem que trabalhar pra comer. Uhum. Então, novamente, é campo de concentração porque você é forçado a trabalhar. Tá. Então os Estados Unidos também é. Pode chamar, mas tem que chamar dos Estados Unidos também. Então é uma coisa que é superdimensionada porque se equipara as prisões do sistema Gulag a Auschwitz, às vezes. O que é um absurdo, porque em momento algum a ideia de nenhuma prisão do sistema Gulag era exterminar quem foi preso. Inclusive, as pessoas eram soltas depois das suas penas cumpridas. Uhum. E voltavam pra sociedade, sabe? Inclusive, por ganharem salário, não voltavam tão ao relento assim, né? Lembrando que na União Soviética, a partir da década de 30, não existia desemprego.